Olá, seja bem-vindo a mais um Agora é com Abranches. Olha, o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as 4 principais causas de morte prematura antes dos 70 anos de idade na maioria dos países. Uma em cada 6 mortes está relacionada com a doença. Nos últimos 3 anos, as estatísticas apontam que 650 mil novos casos de câncer foram confirmados só no Brasil. Eu quero conversar agora sobre os cuidados, como cuidar da saúde nesse contexto. Eu falo com o oncologista Eduardo Zucca, do Instituto do Câncer Brasil. É legal ter esse instituto aqui na região com a atualização, a garantia de atualizações dos principais resultados que a medicina tem avançado no campo do câncer, né? Aliás, essa é a sua área como diretor de pesquisa, né, Eduardo? Obrigado aqui pela presença no nosso programa. Obrigado você pelo convite, obrigado vocês por estarem nos assistindo. É um prazer estar aqui. No Brasil, em 2021, foram estimados mais de 66 mil casos novos de câncer. As estatísticas apontam, ano passado. Como é que você está acompanhando essa incidência de câncer na população, em pleno momento de pandemia, né? A pergunta é assim, sempre teve isso ou a ciência que agora está mais atenta à multiplicidade dos casos, às diferenças de um câncer para o outro e os dados estatísticos acabam espelhando isso? Na verdade é assim, eu acho que a gente tem que começar, o câncer ele vem sendo mais diagnosticado por vários motivos, Eu acho que o aumento da idade da população faz com que aumenta a incidência de câncer. A população fazendo screenings, procurando o câncer mais precocemente, e quanto mais precoce, maior a chance de cura, isso também vem aumentando. Então, mamografia, Papa Nicolau, PSA com toque retal, quando você acha o câncer no início, a chance aumenta e mais pessoas vêm procurando. Seja, essa informação de prevenção tem feito com que o diagnóstico aconteça. O diagnóstico acontece e aumente também a estatística. Aumente a estatística. O que está acontecendo na pandemia, que isso é uma coisa que a gente está vendo, e a gente está em 2 anos de pandemia, na verdade, completando 2 anos de pandemia, é que as pessoas deixaram de procurar esse auxílio precoce, esse diagnóstico precoce, ou quando tem algum sintoma, infelizmente, acaba não procurando, porque muitos hospitais, no auge da pandemia, eles estavam focados em atender paciente com sintomatologia de Covid. Então, a gente está vendo um aumento de casos avançados de câncer também nessa pandemia. E é isso que a gente está preparado também para esse ano de 2022. Porque em 2021, esse dado estatístico tão forte de mais de 66 mil casos confirmados, novos casos de câncer, ou seja, isso é para chamar muito a atenção, né? E quais os tipos de câncer com maior incidência na população nesse momento? A gente tem que separar homem e mulher com incidência de câncer. O maior número de incidência de câncer em homem é câncer de próstata, muito provavelmente também pelo diagnóstico precoce, e o maior em mulher é câncer de mama, também pelo diagnóstico precoce. Quando a gente fala em Brasil, é diferente, porque às vezes até nos diferentes estados, essa incidência depois do número 2 de número de câncer pode mudar. Em estados que a gente não tem uma prevenção muito forte de câncer de colo de útero, por exemplo, a incidência de câncer de colo de Papa Nicolau, né, de aumento de Papa Nicolau, a incidência de colo de útero é maior. Então, nas regiões norte, centro-oeste, nordeste, a incidência de colo de útero, que é totalmente prevenível. Poxa, então, o que você está falando é que a prevenção faz uma diferença total. A prevenção é fundamental no câncer. E a gente tem vários tipos de prevenção, na verdade, né? Antigamente, tinha uma expressão, não é antigamente, acho que hoje todo mundo fala também, quem procura acha, né? Então, quem procura acha precoce e cura, né? Então, é isso que a gente tenta falar. E existem vários tipos de prevenção quando a gente estuda, né? Existe a prevenção que é aquela que a gente faz o exame para tentar detectar precocemente. Quando a gente faz uma prevenção com mamografia, Papa Nicolau, PSA, a gente não fica
como paciente, a gente espera que o resultado venha negativo, claro, né? Claro. Mas se ele vier positivo, não é questão de se desesperar. Na verdade, a gente tem que ficar aliviado que a gente conseguiu detectar precocemente e as chances de cura acabam sendo muito maiores. Esse é o tipo de prevenção. A gente chama de prevenção secundária até, né, na parte científica da coisa. Mas existe também a prevenção primária. O que é a prevenção primária? A gente sabe que obesidade, sedentarismo, tabagismo, alimentação irregular, tudo isso causa câncer. Então, você tendo uma vida saudável, você tendo uma alimentação saudável, você praticando exercício físico, não fumando, isso também vai reduzir as chances de você ter câncer ao longo da sua vida também. Então, esses dois tipos de prevenção acho que são extremamente importantes. Eu tenho um amigo que foi fazer exames corriqueiros, que ele falou, ó, depois dos 40 eu tenho que fazer, porque não sei o quê. Ele não foi, não entrou na clínica para poder descobrir se estava com esse ou aquele tipo de doença grave, mas constatou. Ou seja, a hora de buscar o atendimento, a hora de buscar o médico para poder fazer um check-up, um exame, essa é a hora em que pode aparecer um diagnóstico que ele não esperava. Para ele não ser alarmista, estou falando aqui porque nós estamos falando diretamente com você, que busca encontrar a segurança e o controle correto da sua saúde, vai ao médico, mas não espera. Claro, quem é que espera receber um diagnóstico mais pesado? Mas se vier, é hora de começar o tratamento imediatamente, né? Exato. E eu acho que está tão avançado hoje, Abranches, sabe? Eu acho que está bem... A medicina está tão avançada, a medicina avançou bastante, que quando você vai procurar, quando você faz um check-up, que você descobre precocemente um câncer, isso pode impactar também a sua família. Porque a gente sabe que existe uma porcentagem hoje de câncer hereditário. E a gente já tem diagnóstico molecular, né, que a gente vai lá e estuda células para saber se aquilo é passado de pai para filho. Então, quando você faz esse diagnóstico precoce, você não está fazendo só para você, você está fazendo para sua família também. Então, eu acho que é isso que eu acho que é essa consciência que tem que ter também. Quando você procura, com 40 anos, você vai no... Homem demora mais para ir ao médico, né? A mulher vai... Nossa, se cuida melhor. Vai bem... Mais cedo. Tanto é que a mulher tem uma expectativa de vida maior do que a do homem, né? Na população geral. Eu acho que muito se deve por conta disso também. Mas eu acho que é importante ter esse pensamento de quando você está fazendo isso por você, você está ajudando alguém da sua família. Você pode estar ajudando alguém da sua família também. Inclusive, em relação à mulher. A gente vai falar daqui a pouquinho no próximo bloco, exatamente a respeito disso, câncer de mama. Vamos ver um pouco a opinião do doutor a respeito disso e dos cuidados que a mulher deve ter para que não tenha problemas com esse tipo de enfermidade. Até já. Estamos aqui falando de câncer e dos cuidados que devemos ter para que nossa vida tenha mais qualidade, tenha controle das circunstâncias todas que podem provocar num mundo tão tumultuado como o nosso. Nós temos que ter fronteiras de limites para que isso não interfira na nossa qualidade de vida pessoal, familiar, comunitária. Meu entrevistado de hoje é o Dr. Eduardo Zucca, ele é oncologista, está dando uma aula aqui para nós a respeito exatamente dessas questões todas e analisando quem tem mais incidência de câncer. O homem tem mais incidência de câncer, já vimos isso daqui, mas agora com relação às mulheres, a gente estava falando do caso do câncer de mama. Muitas mulheres, quando ficam sabendo que tem um histórico na família, já decidem por retirar a mama. Algumas fazem isso, algumas atrizes fizeram isso. Qual a sua opinião a respeito? O caso da Angelina Jolie, né? Aquela que foi bem repercutido na época, né? Tirou de uma vez porque imaginou que a possibilidade era muito grande. Ela não queria passar por isso. Ela tinha uma possibilidade de quase 90% de ter câncer de mama ao longo da vida. A gente estava falando no outro bloco, né? Existem exames hoje em dia que a gente consegue detectar se aquele tipo de câncer ele é familiar ou não,
e se aquela paciente vai ter um aumento de chance. E não é só um gene, são vários genes. E tem exames específicos que, quando o médico está lá colhendo a história do paciente, tirando a história familiar, não muitas vezes a mãe teve câncer de mama e aí a filha vai ter, ou a irmã não é tão esclarecido assim. Muitas vezes um parente teve algum outro tipo de câncer, um câncer de próstata que pode ter relação com câncer de mama, um câncer de cólon que pode ter relação também. Puxa, então são vários, e hoje em dia que as famílias são menores, às vezes acaba sendo difícil tirar uma história familiar, então a gente tem que abrir o leque bastante. Em relação à sua pergunta, se isso... Eu acho assim, cada caso é um caso, a gente tem que ver, tem que conversar com o paciente, saber da história familiar, saber qual que é a expectativa do paciente em relação a isso. Eu acho que a gente tem que, como médico, é sempre importante a gente passar a informação e escutar a opinião do paciente, para saber se aquilo é o melhor para ele, se ela está confortável com aquilo também. Não é porque a paciente que tem síndromes hereditárias retiram a mama que ela não tem que deixar de ir ao médico, muito pelo contrário, o acompanhamento também tem que ser muito perto, muito próximo. Então, pacientes com síndromes hereditárias que passam de pai para filho, de uma geração para outra, a gente tem que ter sempre um cuidado especial. A gente não vive numa bolha, né? A gente está presente no mundo e o mundo está esse caos que a gente tem visto cada vez mais forte, inclusive entrando na casa das pessoas através das redes sociais, através da internet, do celular, coisa que antes era mais vedado nas gerações anteriores. Então isso acaba criando um conjunto de transtornos emocionais, mentais, que podem afetar a saúde das pessoas. Que tipo de condição emocional você acredita que pode criar um quadro favorável à eclosão de um câncer? A gente não tem muita relação entre o estresse e o câncer. A gente acredita... É difícil fazer um estudo clínico comparando o estresse ao câncer, porque hoje em dia muita gente também... É difícil medir o estresse, né? O que causa um estresse numa pessoa. O fato é que a gente que a incidência de estresse das pessoas está aumentando, a incidência de doença psiquiátrica também está aumentando, e com isso a gente também tem um aumento do número de câncer. Se isso tem relação ou não, é muito difícil isso acontecer. O que eu acho que tem que ficar de lição em relação às redes sociais, de relação ao estresse, é quando você tiver um sintoma também, não hesite de procurar um médico, né? Eu sei que muitas vezes o primeiro médico é o Dr. Google. E assim, eu acho que é super favorável, eu sou super favorável de informação, eu acho que informação tem que ter. Tem sites confiáveis para isso, na verdade. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, mas tem sites super confiáveis. Eu acho que a informação é importante. E não se desesperar, né? Sempre procurar auxílio, sempre procurar ajuda. Eu acho que é isso, de profissionais. A gente está aqui, eu acho que para filtrar o que a gente encontra aí de malefício em rede social. Sobretudo essa parte emocional, que tem gente que fica desesperada por sentir alguma coisa e vai buscar uma informação na internet, mas não busca o médico. Nosso foco aqui é sempre esse: procura um profissional em que você pode confiar para compartilhar esse incômodo, porque a pessoa é leiga, né? E ela precisa de uma informação segura. Aí a orientação médica acaba sendo fundamental, né? Eu acho que é isso que é o nosso papel. A gente estuda para isso. Eu continuo estudando ainda, né? Até hoje. E eu acho que é isso que é o mais importante, na verdade. Eu não me sinto desconfortável quando uma pessoa, um paciente vem... eu li isso no Google. Eu acho ótimo, na verdade. Eu acho que quanto mais informação a pessoa vem, consulta para discutir com o médico, eu acho que ele mudou um perfil do que era antigamente. Antigamente, talvez o médico falava, o paciente cumpria. Hoje o paciente discute com o médico as melhores opções de tratamento. E acho que tem que discutir, tem que perguntar se isso é o melhor para ele, se não, eu li em tal local que talvez isso seja importante para mim. Isso obriga o médico a se atualizar também. E obriga o médico a atualizar. Então eu acho que as redes sociais e
Internet veio para revolucionar, isso é bom. Eu acho que isso é super importante. Essa é uma das suas áreas de atuação como pesquisa, né? Na área de pesquisa no Instituto Câncer Brasil, do Câncer Brasil. Como é que está essa área atualmente para que hajam boas notícias para as pessoas que estão preocupadas? A gente está vivendo uma revolução na questão de pesquisa clínica no mundo. O Brasil ainda está engatinhando, melhorou muito em relação a 10 anos para cá, por exemplo. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem mais de 200 estudos clínicos em câncer para achar tratamentos novos, tratamentos diferentes, moléculas novas. Para você ter ideia, 15 anos atrás, câncer de pulmão, infelizmente a sobrevida era menos que 12 meses. E é uma das maiores incidências, né? E é uma das maiores incidências. Hoje em dia, com o avanço da medicina, tem paciente com 10 anos, 15 anos, com câncer de pulmão metastático, fazendo uso de novas drogas e de estudo a estudo. Melhorou muito, então. Qual que é o intuito do Instituto do Câncer Brasil? A gente está com a nossa sede aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté. No Vale não tem centro oncológico de pesquisa clínica. Então a gente também é o primeiro centro oncológico de pesquisa clínica da região do Vale do pode, então, ampliar o auxílio a todos os profissionais que atuam na área com essas pesquisas atuais e com gente daqui, né? É isso que a gente quer. A gente quer trazer estudos internacionais de qualidade para a região do Vale do Paraíba. Isso é muito importante. Olha, daqui a pouquinho estamos de volta no próximo bloco para falar sobre os homens. Já falamos das mulheres, agora falar sobre os homens, o câncer de próstata. Tem muita gente preocupada, hein? Daqui a pouquinho, até já. Estamos aqui de volta, agora falando um pouco da questão do câncer. Vimos agora há pouco com o doutor Eduardo Zucca a incidência do câncer de pulmão é muito grande. Não só no Brasil, mas no mundo, né? É dos tipos de câncer que mais matam. Mas essa boa notícia aí de que as pessoas estão tendo uma sobrevida maior é muito interessante, porque faz com que os homens tenham principalmente os que fumam, né, que acabam prejudicando o pulmão, tenham uma esperança maior no tratamento e a adesão ao tratamento precisa ser feita, porque essa é uma doença que, se não tiver adesão, a coisa fica muito difícil, né? Sim, sim. A gente acha que no Brasil nada dá certo, né? A gente tem um olhar muito crítico para o Brasil. Você sabe de umas coisas que o Brasil é exemplo mundial é no combate ao tabagismo, né? Sim, nossa, eu me lembro quando acabaram as propagandas. Quando a gente pega um gráfico do número de pessoas que fumam desde a década de 80 para cá, isso o Ministério da Saúde tem direitinho, a queda é muito brutal. E isso a gente vê o impacto diretamente na incidência do câncer de pulmão no Brasil. Que o câncer de pulmão vem diminuindo por conta da diminuição do tabagismo, né? Então, tabagismo e câncer de pulmão, não só câncer de pulmão, o tabagismo ele aumenta a incidência de vários tipos de câncer. Vários tipos. Câncer de cabeça e pescoço, câncer de mama, câncer de próstata. Então, o tabagismo ele acaba com o corpo mesmo E não achar que esse cigarro eletrônico também não é mau. Prejudicial é tão prejudicial quanto. Então, tabagismo de uma maneira geral. E por conta da evolução do tratamento, por entender melhor o câncer, a gente consegue desenvolver medicações melhores, que estão hoje na prática clínica nossa. Antigamente, as pessoas tinham receio, falavam de quimioterapia, da vermelhinha, né, que causava muito mal, porque a célula do câncer ela se multiplica muito rápido. Então, o objetivo da quimioterapia é matar a célula que se multiplica muito rápido. E não é só célula do câncer que se multiplica rápido. É célula de cabelo, célula do intestino, por isso que causa náusea, vômito, às vezes diarreia. As células do nosso sistema imune, elas se multiplicam rápido, então a quimioterapia abaixa a resistência. Mas hoje em dia existem outros tipos de tratamento, e revolucionou muito o tratamento de câncer de pulmão, que é a imunoterapia. A imunoterapia, ela é uma medicação que ela ativa o sistema imunológico do paciente
para ele combater as células do câncer. A gente tem que lembrar que célula do câncer são nossas próprias células, que elas por algum motivo sofrem uma mutação, elas ficam, elas saem fora do padrão e acabam se multiplicando e o nosso próprio organismo, as nossas células de defesa não conseguem reconhecer. Então já existem medicações iguais à imunoterapia, que ela tira essa capa que fica na célula do câncer e as próprias células imunes. Puxa, que bacana. Conseguem identificar e isso acaba como tratamento, efeito colateral, acaba sendo bem menor, na verdade, do que uma quimioterapia. Isso é muito, muito legal saber disso daí. E com relação ao câncer de próstata, conforme eu havia dito lá no finalzinho do último bloco, essas pesquisas também têm novidades positivas para quem acha que é inevitável para o homem ter câncer de próstata em algum momento da vida? Em relação Essa crença aí é real ou não, doutor? Na verdade, câncer de próstata, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em câncer de próstata. Existem vários estudos, sim, que pacientes mais velhos, quando eles acabam falecendo, a gente acaba examinando a próstata, a gente vê que tem câncer de próstata, mas ele faleceu de outra causa. Então, quando eu recebo um paciente com câncer de próstata, a primeira coisa, eu acho que a gente não é para ficar desesperado, câncer de próstata. Tem muitos cânceres de próstata que o tratamento é pior do que a doença. Então a gente consegue com que o paciente seja uma doença crônica e a gente oriente o paciente, ele retém retornos no médico. Então câncer de próstata é um espectro muito grande e um câncer de próstata é diferente do outro. Não é que todo mundo vai ter câncer de próstata. Opa, notícia boa essa. Isso com certeza. Mas mesmo aquele paciente mais velho que tem, ele precisa tomar cuidado. Não é o fim da vida. Muito pelo contrário. Tem câncer de próstata, de tão lento que ele a gente não trata também. A gente só observa. Isso acontece. E não é pouco, na verdade, sabe? Olha, isso é importante saber, porque isso que acalma as pessoas, viu? Isso é importante. Um câncer é diferente. A palavra assusta muito. Mas assim, os cânceres entre si são diferentes. E principalmente câncer de próstata, ele é muito diferente. Tem doenças que não são câncer, que são mais graves, muitas vezes, do que um câncer de próstata. Puxa, eu acho que isso tem que também ficar em alerta. Hipertensão, diabetes, eles têm uma alta incidência de mortalidade. Se você não cuidar... Assim, eles matam também. Matam também. E a questão do câncer de próstata para o homem, a procura preventiva também traz resultados positivos? Muito resultado positivo. Eu acredito que sim. Quanto mais precoce, a gente precisa saber muitas vezes quem a gente trata, quem a gente não trata, mas com certeza diminui a mortalidade a medicina preventiva para câncer de próstata também. Inclusive, existe câncer, a gente estava falando de câncer de mama hereditário, também tem câncer de próstata hereditário. Isso que eu ia perguntar, se a incidência em pai, avô, tudo... Isso é extremamente interessante dependendo da idade. A gente já tem exames que conseguem identificar se é passado de geração em geração. A gente já tem esses exames muitas vezes que tem para cânceres mais avançados, existem medicações específicas para aquele tipo de mutação. Então a gente está bem... Nos últimos anos a gente evoluiu muito o nosso entender, não só o entendimento, mas o tratamento e a sobrevida do paciente. Eu gosto muito desse programa porque ele traz notícia boa, foi o que você trouxe hoje para nós aqui. Obrigado, Eduardo Zucca, pela sua presença aqui. Tá vendo? O quanto é importante você ser acompanhado. Ao primeiro sintoma, vá ao médico para que você possa chegar antes da doença, para que ela não tome conta da sua autoestima e do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.